Olá pessoal, tudo bem? Sejam mais uma vez bem-vindos ao nosso canal Neuroeducação e hoje nós vamos dar continuidade àquele tema que nós apresentamos no vídeo anterior. Aqui, ó. O que você sabe sobre AVC? Só que agora nós vamos dar continuidade, então nós vamos chamar de parte 2, tá ok? Olá pessoal, tudo bem? Dando continuidade ao nosso assunto acidente vascular cerebral, né? Tá aqui. O que você sabe sobre AVC? Esse foi o nosso primeiro vídeo. Naquele primeiro vídeo nós comentamos sobre que, na verdade, acidente vascular cerebral era um tipo de AVE. Lembra disso? Nós falamos que é AVE por quê? Porque o encéfalo é tudo que a gente tem dentro da nossa cabeça. Então, o que a gente tem dentro da nossa cabeça? De acordo com o vídeo anterior, nós temos lá o cérebro, assim, aqui o cérebro, aqui o tronco encefálico e aqui atrás o cerebelo. Tá aqui. Então, o cérebro, o cerebelo e o tronco encefálico é o nosso encéfalo e tudo isso está dentro da cabeça, né? A maioria das pessoas acredita que dentro da cabeça só existe o cérebro. Não é bem verdade, como você já viu no nosso vídeo anterior. Muito bem. Agora, o que eu quero dizer aqui é o seguinte: esse acidente vascular encefálico, ele pode, portanto, comprometer cérebro, cerebelo e tronco encefálico. Então você deve estar olhando para esse desenho que eu fiz um pouquinho antes, fiz agora aqui, ó, para você entender. Isso aqui são as principais artérias do encéfalo. Então, circuito arterioso do encéfalo ou, para alguns, o polígono de Willis, ok? E aqui, o que nós temos aqui, então? A vascularização arteriosa do cérebro, do cerebelo e do tronco encefálico. Começando pelas artérias vertebrais. Essas duas artérias vertebrais, elas sobem pela região do pescoço, indo em direção à cabeça, tá ok? Então, onde estão essas artérias vertebrais? Elas estão aqui, nessa altura, ó. Aqui vem uma, imagina que aqui está o topo da cabeça, né? Então estou subindo, ó. Aqui estaria uma artéria vertebral, aqui a outra artéria vertebral. Elas vão se juntar bem no meio do tronco encefálico, numa região chamada ponte. Ponte. Aqui. Aí, as duas artérias vertebrais se juntam e formam uma outra artéria. Eu fiz diferente assim para você entender. Como está aqui, as duas artérias vertebrais sobem, uma de cada lado aqui do pescoço, e se juntam, chegando na cabeça. Elas se juntam e formam uma única, chamada de artéria basilar. Essa artéria basilar, ela é responsável por irrigar essa região do tronco encefálico chamada ponte. Essa artéria vertebral irriga essa região mais inferior, que é o bulbo. Olha só como é que a coisa funciona. Essas artérias que saem da região basilar também irrigam o cerebelo, como você está vendo lá atrás, ó. Olha ali, tá vendo? Além disso, essa artéria aqui, chamada artéria basilar, dá origem à artéria cerebral posterior. Olha só, tá vendo? Então, toda essa região aqui, ó, que nós estamos mostrando para vocês, é fruto dessa irrigação que vem da artéria vertebral, direita e esquerda, e artéria basilar. Tá bom, pessoal? Um outro conjunto de artérias que irrigam a nossa região cerebral é a artéria carótida interna, que está aqui, ó. As carótidas, elas perfuram a base do crânio, tem um espaçozinho por onde ela passa, um buraquinho, né, na base do crânio, e ela chega dentro da sua cabeça. Quando ela chega dentro da sua cabeça, ela vai dar origem à artéria cerebral, que vem para a região anterior, e a artéria cerebral média. Então, a artéria
carótida interna, ela tem uma origem mais ou menos aqui assim, ó, e ela começa a fazer isso, ó, ela irriga essa região aqui, ó, que eu vou colocar em azul, ó. Tudo isso aqui, ó, é território da artéria cerebral, ó, artéria cerebral média, ok? Artéria cerebral média. Então ela pega esses dois compartimentos, um pouquinho dessa parte parietal, do lobo parietal, essa parte do lobo frontal. E a artéria cerebral anterior é o que você está vendo ali, que a gente ainda não irrigou, que eu vou pintar aqui, ó, a artéria cerebral anterior, eu vou pintar ela aqui, ó, assim, ó, pronto. Então essas são as principais artérias que irrigam o encéfalo. Então, quando a pessoa fala de acidente vascular encefálico, ela pode estar tratando de algum comprometimento, como a gente já viu no vídeo anterior. Acidente vascular isquêmico, lembra quando eu falei que reduz o fluxo de sangue para uma determinada área do encéfalo por uma obstrução, por uma placa de ateroma que diminui o fluxo sanguíneo, né, para aquela área, que diminui nutrientes e oxigênio. Então, o tecido encefálico, que é formado, como a gente já viu, né? É formado por neurônio, eu sempre faço esse neurônio, mas a gente sabe que esse aqui não é o único tipo que tem, né? Mas é só para exemplificar. Neurônio e glia, né? Então, 10% neurônio, 90% glia. Só que para esses neurônios e essa glia trabalhar dentro do nosso sistema nervoso, o que acontece? Precisa de fluxo sanguíneo, levando oxigênio e nutrientes. Senão nem neurônio e nem glia vão trabalhar. Então daí é que vem essa questão de ter uma clínica tão diferente. Alguns pacientes, se sofrerem um acidente vascular do sistema vertebro-basilar, se tiver algum tipo de comprometimento nesse sistema e que por aqui não passe sangue suficiente, aonde é que eu vou ter problema? Eu vou ter problema em quem essas artérias elas irrigam. Então, as artérias vertebrais, elas irrigam o tronco encefálico, o cerebelo. Então, eu posso ter problemas relacionados ao que o tronco encefálico e o cerebelo faz. Além disso, a artéria basilar da origem cerebral posterior, que vem aqui para trás, na região do lobo occipital. Essa região, dentre outras coisas, mas principalmente trabalha com a visão, com o processamento visual. Então o paciente pode ter problemas relacionados à visão, algum tipo de comprometimento visual. A artéria cerebral média, que irriga a região do lobo parietal, a região do lobo frontal, essa região aqui, ó, está muito relacionado com a informação sensorial aqui no lobo parietal e informação motora. Então o paciente pode, por exemplo, ter dificuldade para mexer o braço, movimentar. Por quê? Porque pegou a parte que controla o movimento, mas também pode afetar a sensibilidade. À medida que afeta a sensibilidade, o paciente, você faz alguns testes sensoriais, ele não consegue sentir direito e não consegue ter força, ele pode diminuir a força. Eles dizem que está com o braço bobo, né? Você pede para, às vezes, ele passar a mão no rosto, ele passa a mão assim, de qualquer jeito, assim, ó, sem nenhum controle. Então você pode desconfiar que tem alguma coisa errada, que referente à artéria cerebral média. Aqui na frente está muito relacionado às funções mais cognitivas, tomada de decisão, avaliação de aspectos morais, aqui na frente. Então, o paciente que sofreu um acidente vascular cerebral, ele pode até estar andando, ele pode estar até falando, ele pode sentir bem o corpo inteiro dele na boa, só que o que vai acontecer? Ele pode se parecer confuso, ele pode ter comportamento antissocial. Isso tudo porque a artéria que teve o comprometimento ou sofreu um acidente vascular isquêmico ou hemorrágico é a artéria que vem para essa região do cérebro responsável por cumprir essa função, que era a região muito pré-frontal, aqui bem aqui atrás, aqui da testa, aqui, tá legal? Então, baseado nisso, a gente começa a entender por que os sinais e sintomas do AVC, do AVE,
podem ser tão diferentes. Por quê? Porque essas artérias que vão irrigar o encéfalo, todas essas artérias, elas vão para lugares do encéfalo que fazem coisas diferentes. Então, à medida que eu perder, por exemplo, a artéria, ou tiver uma obstrução, vou fazer uma obstrução de uma artéria que compromete o cerebelo, por exemplo, aqui, ó, pronto, não está passando mais sangue para essa região do cerebelo. Então, esse paciente não vai ter uma clínica referente às questões cerebrais, mas principalmente às funções cerebelares, ok? Veja que interessante, se houver um comprometimento nas artérias vertebrais e basilar, aqui ó, nessas artérias, o paciente pode ter um problema no tronco encefálico, no neurônio e na glia do tronco encefálico. Aí você vai perguntar, tá, mas o que o tronco encefálico faz? Nossa, faz um monte de coisa, gente. Um monte de coisa importantíssima. Só para você ter noção, aqui no tronco encefálico existe um centro vasomotor que ajuda a regular a pressão arterial. Tem um centro respiratório, como o nome diz, ajuda a regular a frequência e a condição respiratória. Tem neurônios aqui que controlam a deglutição, engolir as coisas. Então o paciente pode ter dificuldade nisso tudo. Dificuldade, por exemplo, para deglutir um alimento. Tá? Isso em relação a esse sistema vértebro-basilar que irriga essa região responsável por isso que a gente está falando agora. E se essas artérias que vão em direção ao cérebro, se forem elas as comprometidas, aí sim o paciente vai ter um AVC. Mas ainda a clínica também muda. Porque dependendo da região do cérebro que faltar o sangue, ter redução ou ausência do sangue, portanto de nutrientes e oxigênio, os neurônios e a glia daquela região vão sofrer as consequências. Daí a clínica então vai mudando, tá? Por isso que quando você fala sobre AVC, às vezes o paciente fala que ele teve um AVC, mas que ele ficou desse jeito ou ficou daquele, e um outro amigo seu que falou que teve uma clínica totalmente diferente disso, você vai dizer, meu Deus, é possível? É sim, é possível. Por quê? Porque cada artéria irriga uma parte diferente do encéfalo. A artéria, vale a pena chamar a atenção que a artéria que mais sofre obstrução é a artéria cerebral média. Essa artériazinha aqui, ó, tá? E é essa artéria cerebral média que se ela sofreu uma obstrução, vou obstruir aqui, ó, tô obstruindo, hein? Ó, vou obstruir, olha aqui, obstruir, tá vendo? Vou deixar um espaçozinho aqui para não obstruir de vez. Espera aí, ó, tá passando um pouquinho de sangue aqui, tá vendo? Essa artéria cerebral média, ela irriga, como eu disse, essa região. E essa região, como a gente comentou com vocês, o que ela faz? Sensibilidade e movimento do corpo. Parte dela pode também irrigar a região que controla a linguagem, a capacidade de falar. Então o paciente pode falar enrolado. Olha só, isso tudo porque pega o quê? A artéria cerebral média. Mais de 60% dessas obstruções arteriais, do acidente vascular, compromete a artéria cerebral média. Por isso que a maioria das vezes a gente vê o paciente dizendo que está com o braço bobo, que não consegue controlar a mão, que está sentindo um formigamento, que a boca está entortando. Tá bom, pessoal? Isso para exemplificar um pouco como pode ser diferente, né, os sinais e sintomas do acidente vascular encefálico, dentre eles o AVC. Tá legal? Bom, se você gostou do assunto de hoje, a gente pede para que você dê lá o seu like, isso nos ajuda bastante, que você comente, é muito importante que você comente para a gente dar continuidade no nosso trabalho e também se inscrever no canal, porque nos ajuda sempre, nos motiva a continuar em frente. Tá legal, pessoal? Muito obrigado.